Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Adriano, que o All Sports fez uma matéria falando assim sobre esse interesse do Bragantino na sua contratação a respeito do Sassá, que já nessa última quarta-feira surgiu alguns rumores de que o atacante poderia voltar ao Cruzeiro. Será que poderia ser uma boa opção? Além também assim, do caso envolvendo o Guardiola, ele que respondeu se treinaria ou não o Cruzeiro, algo que eu achei bem interessante trazer aqui para vocês. Além também do caso envolvendo o STJD, que o Cruzeiro procurou assim a justiça para ver se pode jogar com torcida, mesmo não jogando em Belo Horizonte, porque aquela primeira liminar era apenas para jogos com torcida na capital, tá? Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e ajudar nós a chegar a essa marca de 26 mil inscritos e 200, que já está bem perto, tá? O salve de hoje, o primeiro é para o Alexandre Diniz, de Belo Horizonte. Muito obrigado, Alexandre. O outro para o Anderson Gomes, lá dos Estados Unidos. Valeu demais, Anderson. Então, caso você queira aparecer aqui no canal, já deixe seu comentário aqui embaixo. Eu sei que tem vários aqui de vocês que ainda não apareceram, mas assim, estou selecionando de 2 em 2 e uma hora você vai acabar aparecendo aqui, tá? Não tenha dúvidas nenhuma disso, tá? Então, assim, vamos começar com as notícias, já falando do caso envolvendo o STJD, que o Cruzeiro procurou assim, a justiça para ver se consegue, acionando o STJD, mudar essa liminar para jogos em todo o estado de Minas Gerais, tá? Porque se vocês for lembrar, o Cruzeiro que conseguiu, mas era apenas em jogos em Belo Horizonte e assim, o Cruzeiro que espera um resultado positivo ainda nessa semana para ver se vai poder jogar na Arena do Jacaré ou não. Porque, igual eu falei para vocês, nem compensaria para o Cruzeiro já ir reformando a arena, lá as obras na Arena do Jacaré, que já começou hoje, e assim, passa daqui uma semana, vai lá e não pode jogar com torcida, então seria algo bem frustrante, e o Cruzeiro gastando, sendo que nem tem condições de fazer isso, né, logicamente. E esse valor que o Cruzeiro iria gastar, de acordo com o próprio presidente do Democrata, que joga lá na arena, disse que seria meio que descontado do aluguel, porque, por exemplo, o Cruzeiro para jogar em casa paga ali 13, 15 mil reais no Mineirão. Eu acho que é um valor até maior, tá? Eu acabei esquecendo aqui de quanto que é pro jogo, mas o Cruzeiro jogando lá na Arena do Jacaré 2, 3 partidas, sei lá, colocaria então uns 40, 50 mil reais para reformar, e também porque é um estádio bem nostálgico, né? Porque foi lá que aconteceu o 6-1, que evitou o rebaixamento do Cruzeiro em cima do Atlético lá em 2011, e também para ter uma conexão maior com o público que mora no interior e às vezes não teria condições de ir em Belo Horizonte para assistir um jogo do Cruzeiro por conta da distância, né? Então tem esses fatores e o Cruzeiro tem que ver também por conta de que o máximo seria 13 mil torcedores, além também daquele caso envolvendo o transporte do VAR, dos jogadores, como seria essa logística não sendo mais em Belo Horizonte, tá? E você aprova assim, esses jogos na Arena do Jacaré? Você não aprova? Deixa aqui a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando sobre esse caso. Mas um assunto importante a respeito assim do Adriano, que o All Sports informou que assim o Adriano estaria na mira do Cruzeiro, ou do Cruzeiro não, né, do Red Bull Bragantino para a próxima temporada. Como até eles mesmos disseram, e eu já tinha trago aqui para vocês esse interesse que começou a partir de algumas rádios lá do interior paulista, de Bragança Paulista, que o volante estaria assim sendo especulado no Red Bull Bragantino e seria o procurado para a diretoria, porque assim o volante titular deles, que é no caso do Raul, acabou se lesionando e vai ter um prazo de recuperação bem longo, então o Red Bull Bragantino está sem um volante para essa posição e que possivelmente até mesmo poderia ser titular o Adriano e o Jadson Silva, dois jogadores que estavam no Cruzeiro no ano passado e que chegou a formar uma dupla de titular. A maioria das vezes ou era o Adriano e o Felipe Machado, ou o Felipe Machado e o Jadson Silva, tá? Mas enfim, e assim, o negócio é difícil, já que o Cruzeiro não pode contratar. E só lembrando que quem trouxe essa notícia, o Douglas Ribeiro teve contato com as diretorias do Cruzeiro e também do Red Bull Bragantino, e ele confirmou sim, o Douglas, que não teve nenhum contato e nenhuma proposta oficial acontecendo nesse momento. Mas assim, oficial seria mais depois do Red Bull Bragantino avaliar e ver qual que seria a proposta média ali pelo valor de mercado do Adriano. E como eu já disse aqui para vocês, eu acho que não compensaria de forma alguma o Cruzeiro se desfazer dele por 10, 12 milhões de reais, que seria um valor bem baixo, visto que isso é menos do que 2 milhões de euros. Então, parece 12 milhões de reais, 15 milhões sem muito, mas lá para fora o Cruzeiro com uma venda de 3 milhões de euros, por exemplo, já poderia estar lucrando 21 milhões de reais. Então,
eu acho que se for um valor bem baixo, não compensaria de forma alguma para a Raposa, mesmo estando precisando bastante, tá? Até mesmo poderia ser um valor bem perto de pagar aquelas multas rescisórias, a multa rescisória não, aquelas punições da FIFA, do Arrascaeta, do Riasco, que seria de 13 milhões. E esse negócio que não seria fácil porque o Cruzeiro não pode contratar. Então, como queria abrir mão de um titular, sendo que não pode fazer nenhuma contratação, já perdeu o Matheus Barbosa, que era o titular, perder agora o Adriano seria um desfalque bem importante, tá? Nesse ano, o Adriano tem 25 partidas, jogador de apenas 21 anos, tem uma assistência. Ano passado disputou 28 jogos pelo Cruzeiro, deu uma assistência também. E sempre naquele alto e baixo da carreira, mas que pelo menos tem tido bastante jogos com frequência desde a última temporada, quando subiu no profissional, tá? E vocês, caso o Cruzeiro vendesse o Adriano, qual que você acha que seria o valor justo assim pelo volante? Deixa aqui o seu valor nos comentários, que eu quero saber quanto você acha que o Adriano vale. No último assunto desse vídeo, a respeito assim do atacante Sassá, que também nessa última quarta-feira, já de manhã, surgiu algumas especulações de que o atacante poderia voltar ao Cruzeiro, tá? Essa que seria a sua terceira passagem por aqui, que seria bem parecido com o do ano passado, por exemplo, quando ele voltou justamente no segundo turno da competição. Quem confirmou isso foi o Arthur Moraes, lá da rádio Super FC, e assim, lá em março o jogador teve uma lesão no menisco do joelho esquerdo e veio se tratar na Raposa e está aqui desde então, tá? Até tem a previsão dele já estar voltando aos gramados, com treinamentos leves inclusive, então não demoraria para ele já chegar e ter uma boa forma física. O Sassá que tem contrato com o Cruzeiro até o final desse ano, que é justamente quando vai até o final do empréstimo dele junto ao Marítimo de Portugal, porque se vocês for lembrar no início dessa temporada, para falar a verdade, no final da temporada passada, no meio da temporada europeia, emprestou o jogador para o Marítimo de Portugal, justamente com o vencimento do vínculo dele até dezembro desse ano. Por lá, por conta dessa lesão, atrapalhou bastante ele. Foram no total apenas 7 partidas, não marcou gols, não deu assistência, e apenas um jogo começou como titular. Então assim, um jogador que foi muito pouco aproveitado pelo Cruzeiro ano passado, que ele tinha chegado do Curitiba, né, por conta que ele foi expulso de lá por conta de maus comportamentos. Foram 18 jogos pelo Curitiba, marcou 4 gols, e deu uma assistência, e chegou ao Cruzeiro no meio da temporada passada, sendo 11 jogos, não marcou nenhum gol, e era aquela expectativa para o Filipão no segundo turno, que acabou não dando muito certo, tá? Então tem que ver se ele voltaria, se o Cruzeiro vai pedir a volta do jogador por empréstimo, e acho que possivelmente não teria nenhum custo para o Cruzeiro, já que ele também não está tendo muitas oportunidades lá pelo Marítimo. E até perigoso ele agravar essa lesão dele e terminar até o fim de dezembro sem jogar, né? Essa aqui seria a terceira passagem dele, como eu disse para vocês. No total ele tem 94 partidas pelo Cruzeiro, marcou 9 gols e poderia ser uma boa alternativa justamente para um reserva do Marcelo Moreno, tá? Mas é muito difícil assim, você saber se vai querer de volta ou não, porque qual que vai ser o Sassá que vai voltar? Vai ser aquele Sassá de 2017, 2018 ou o Sassá do ano passado, por exemplo, que só deu mais trabalho pro Cruzeiro do que ajudou. Então tem que ver justamente por conta disso. Se ele estiver em boa forma física, for voltar e ter chances, eu acho que seria uma boa. Caso contrário, melhor deixar ali o Thiago, tem o Zé Eduardo e agora o Rafael Sobis, né, que é os 3 jogadores reservas imediatos para essa posição. Que só lembrando, o Marcelo Moreno foi convocado e pode ficar até 4 partidas longe do Cruzeiro, que faria uma falta gigantesca, visto que ele é o artilheiro do time nessa temporada, atrás do Matheus Barbosa ainda, por incrível que pareça. Então vamos ver como que vai ficar essa situação. E você, aceitaria essa volta do Sassá? Você acha que não? Deixa aqui a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês acham a respeito da volta do atacante. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Guardiola, isso mesmo, por incrível que pareça, onde já nessa quarta-feira também o Guardiola fez um evento especial em parceria com a XP Investimentos, e ele foi assim convidado para treinar o Cruzeiro e respondeu em bom humor, tá? Lembrando que essa matéria quem fez foi o próprio Super Sports. E assim, quem perguntou isso foi o Pedro Mesquita, diretor de investimentos da XP, e que também tem muito bem ligado com a cúpula celeste do Cruzeiro. E assim, é até interessante ele, porque o Pedro deve ter sido muito importante para essa conexão entre Cruzeiro e a XP Investimentos, para o Cruzeiro fazer aquela parceria que foi muito importante, para que a XP que vai fazer a captação de recursos e também por liberar parte dos salários que vão ser pagos até o fim da temporada.
E o Pedro Mesquita perguntou o seguinte para ele, né? Ele falou o seguinte: eu só vou atender um pedido de alguns amigos que me pediram para eu fazer uma proposição, para que um dia você possa treinar o maior clube do Brasil, o Cruzeiro Esporte Clube, fecha aspas. E com bom humor, né? Como o Guardiola sempre ele respondeu o seguinte: seguramente é um fã do Cruzeiro. Quem fez essa pergunta, no caso? Certamente é. Então, assim, achei interessante porque, pô, poderia perguntar de qualquer outro time, mas justamente pelo Pedro, que estava participando desse evento, ser bem ligado, não sei se ele torce para o Cruzeiro, eu tenho minhas dúvidas, mas assim, perguntou justamente sobre isso, que eu achei interessante, que dá até uma repercutida, né, com o Cruzeiro, que é algo sempre bem-vindo, tá? O Guardiola, que já teve passagens excelentes no futebol mundial, diria que é o treinador hoje mais conhecido, né, do futebol. Ele, o Zidane, ele tem uma moral bem elevada, já comandou ali diversos times como Barcelona, por exemplo, teve muito sucesso por lá, o Bayern de Munique também, conquistando uma Champions League, e também agora, nos últimos 5 anos praticamente, no Manchester City, que ainda não conseguiu conquistar a Champions League, que era o grande objetivo, mas na Premier League já foram 3 competições ganhas. Então é um treinador assim, excelente que eu acho bem difícil mesmo ele vir treinar o Cruzeiro no futuro, é algo bem certo de se falar. Porque, pô, eu acho que o cara vai ser bom até quando ele se aposentar mesmo, o Guardiola. Então ele ir para mercados externos, assim, só se fosse um valor gigantesco, e que todo mundo sabe, né, a Arábia e outros mercados ali do Ocidente, como por exemplo na China, poderia pagar muito mais. Então só se ele quisesse ganhar uma Libertadores, aí quem sabe, poderia voltar pro Cruzeiro ou não, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Um vídeo de hoje mais cedo, eu recomendo vocês darem uma olhada também, tá? Onde eu falo assim sobre alguns assuntos importantes. Será que o Cruzeiro pegaria um percentual de venda do Lucas Silva? E também no vídeo dessa semana que eu também postei, onde mais de 315 milhões de reais poderiam chegar aos cofres do Cruzeiro, que o Regis Campos falou sobre isso, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!